Bom dia, turma. Então vamos lá para nós acompanharmos a explicação da aula 31 de língua portuguesa do nono ano. O conteúdo dessa aula é o gênero textual folder. Aí logo abaixo aqui na folha de vocês, aqui na trilha da aprendizagem, nós temos algumas imagens aqui de um folder, né? Folder, o título dele e o conteúdo, o assunto é sobre saúde emocional. E aqui está mostrando as dobras do folder, o conteúdo que tem dentro dele, certo? Né? O folder aberto, né? A última parte aqui. Então, assim, bem interessante e bem colorido. A professora encontrou um folderzinho que eu tenho aqui em casa. Esse folder vocês também devem ter, ele ficava disponível no mercado da Copacol. É um folder sobre receitas culinárias. Então aqui, ó, de um lado tem receita de peixe, aí do outro lado aqui tem receita de frangos, né, com os outros produtos da Copacol, certo? Então assim, é uma empresa aqui da cidade, né? A professora vou falar o nome, vou mostrar aqui, isso aqui todo mundo vocês devem ter em casa, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesse folder aqui e a professora já vai adiantar algumas questõezinhas que tem na página seguinte ali. Então, olhem só, o folder, ele mescla a linguagem verbal, que é a parte escrita, certo? E a linguagem não verbal, que são o quê? Imagens. Então, essa é uma das características do folder, certo? Outra coisa, o folder, ele tem esse nome porque ele é dobrado, ó. Né, ó. Aqui a professora vai tentar mostrar, ficou muito perto aqui, então vocês já vão ter mais ou menos uma ideia, ó. Certo? Então, folder por quê? Porque a palavra folder vem do verbo to fold, que é dobrar em inglês, né? São todas as informações que está trazendo aqui nas trilhas de aprendizagem, certo? Outra coisa que está sendo dito aqui nessa aula é sobre a linguagem do folder. Então, assim, os folders, eles são direcionados ao público em geral, né? Todo mundo tem acesso aos folders, né? Podem ter acesso a esse material. Porém, a linguagem, ela vai se adaptar, o folder vai ser escrito de acordo com o público-alvo que ele quer atingir. Por exemplo, esse folder aqui, ele é de receitas culinárias. Então, qual que é o público-alvo? As mulheres, as donas de casa. Então, reparem aqui nessa palavra aqui, ó, apaixonados. Ó, o Copacol, apaixonados por sabor. Então, a gente a princípio pensa assim, apaixonados, não tem nada demais na palavra. Mas vamos pensar assim, se fosse um folder de ferramenta para agrícola para homens. Será que caberia essa palavra apaixonados? Não que não caberia, né? Mas o determinado contexto poderia ser usada. Mas nós vemos aqui assim, se apaixonados por sabor. Então, paixão, sentimento, são coisas ligadas à mulher, certo? E aqui ligados à culinária, a sabor, ok? Outra coisa, o folder, ele contém termos técnicos do assunto a que ele se refere. Então, por exemplo, esse folder tem sobre receitas culinárias. Então, dentro do folder, que é um gênero textual, nós temos desse folder aqui, né, que é um gênero textual, nós temos outro gênero incluso aqui, que é o gênero receita culinária, certo? Então, olha só, nós temos o título da receita, filezinho empanado com geleia de pimenta e mandioca. Aí aqui, quanto de filezinho de frango empanado vai usar? Os ingredientes aqui, ó, a lista dos ingredientes, né? O filezinho, os ingredientes da geleia, a mandioca, como que a gente vai temperar a mandioca. Na outra parte aqui, o modo de preparo da geleia e da mandioca, certo? Então, e daí dentro da receita culinária, nós temos aqui as palavras, né, próprias de receita culinária, que são os verbos no imperativo. Né? Lembra que os verbos no imperativo são aqueles verbos que indicam ordem. Então, olhem só,
retire, pique, acrescente, monte, retire, cozinhe, né? Então, verbos que indicam ação. Então, o vocabulário é de acordo com o assunto que o folder ele indica. O folder, o que ele indica não, o que ele se refere, certo? Então, vamos lá para a segunda folha aqui da trilha de aprendizagem. Essa parte aqui de cima, então, é só um resumo de tudo isso que a professora apontou para vocês aqui. Então, vai dizer aqui qual é a finalidade do folder, que é ele tem a função de fazer marketing e propaganda, ele é distribuído de forma gratuita, se dirige à população em geral, ele mescla, né, conta com a presença de recursos verbais, né, as palavras e não verbais, que são imagens, cores, né, como nós vimos ali no folder que a professora trouxe. E a linguagem varia de acordo com o público-alvo, que é essa questão se é para mulher, se é para homem, para adolescente e assim por diante. E que a linguagem ela é objetiva e contém vocábulos específicos da área em que o texto se refere, certo? Então, como esse folder aqui, ele é um folder destinado à culinária, com receitas culinárias, então nós vimos que ele tem palavras, verbos conjugados de acordo com as receitas culinárias, certo? A segunda parte da aula aqui, então nós vamos observar os advérbios, né? Então ele foi retirado um trecho do folder que foi apresentado na primeira página da trilha de aprendizagem, e daí nesse trechinho aqui ele está sendo analisado o advérbio produtivamente. Então, como o tema do folder é saúde emocional, então aqui está dizendo o seguinte, que o indivíduo que está com uma saúde emocional boa, ele trabalha produtivamente, certo? Então, a palavra produtivamente é um advérbio porque ele modifica o sentido de um verbo. E ele é um advérbio de modo porque ele também indica a forma, a maneira como a pessoa vai trabalhar, certo? E daí tem um lembrete aqui embaixo que os advérbios de modo, eles geralmente, né, eles terminam pelo sufixo mente. Então, produtivamente, calmamente, rapidamente, todas as outras palavras nesse sentido aí terminados por mente, ok? Então, e só lembrando também assim, os advérbios são as palavras que indicam tempo, lugar, modo, afirmação, negação. É um conteúdo assim que nós, inclusive, trabalhamos no nivelamento, certo? Quanto às questões dessa aula, então está bem tranquilo, né? Então, nós temos aqui a aula 31, né, 2 questões de verdadeiro ou falso. Então, é só vocês voltarem lá aqui nas páginas que vocês já vão ver que está bem tranquilo para fazer as questões. Então era isso, pessoal. Bons estudos a todos vocês.